os dias estamos aqui diariamente falando da palavra de Deus. Se você quer conhecer mais da palavra de Deus, busque ler, busque compreender, busque ter constância nisso. Todos os dias nós abordamos 4 capítulos e sempre um verso do Salmo 119. Nós estamos nessa missão que você venha fazer parte conosco. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde e nos proteja, nos direcionando ao conhecimento verdadeiro da palavra. Bom dia a todos, compartilhem a live com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que mais pessoas tenham acesso. Se elas não conseguirem ver agora, mais tarde elas poderão ver. Hoje é dia de cultuar o Senhor, daqui a pouco nós temos culto, às 10 horas, Rua Brejo Alegre, 138. Bom dia. Peguem suas Bíblias, abram suas Bíblias no Salmo 119. Hoje nós vamos ler o Salmo 119, verso 61. Diz assim, os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei da tua lei. Essa palavra aqui é bem atual, né? Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Por isso que ela sempre será atual. Sempre haverão os perversos que tentam nos seduzir por intermédio de vãs filosofias, de pensamentos, de situações. Quantas vezes nós temos negligenciado as coisas de Deus por ouvirmos palavras de outras pessoas, por estabelecermos outras coisas como prioridades. Nos foi deixado uma herança presente, uma herança real, uma herança que nós podemos usufruir. Nós somos, vamos dizer, bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que creem, bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. Então nós não podemos ficar mais sendo seduzidos por essas coisas que o mundo tenta nos prender. Às vezes pequenas coisas nos tiram do foco, pequenos luxos nos levam a caminhos destruidores. Neste salmo, nós vemos aqui o salmista agradecer ao Senhor como verdadeira herança, buscando a todo instante o favor de Deus de todo o coração, ele se esforçando cada dia mais por entender essa palavra. O homem deveria sempre fazer isso, refletir sobre a sua vida e tomar decisões que estejam alinhadas exatamente com a palavra. Será que você tem se apressado a cumprir aquilo que Deus determinou por intermédio da sua palavra? Será que você tem feito as coisas que devem ser feitas? Ou tem negligenciado aspectos básicos e sutis da palavra? Você tem se reunido com seus irmãos? Você tem tirado o domingo como dia de cultuar o Senhor, de frequentar, de viver igreja, de estar com os irmãos, de clamar pela palavra do Senhor, pedir entendimento, de ser auxílio para outras pessoas? Ou você tem ainda escutado a voz de pessoas que tentam, por intermédio de palavras vazias, te aprisionar? Normalmente nós escutamos essas palavras. Por quê? Porque essas palavras são sedutoras. Essas palavras são palavras que atraem o nosso coração. Eu vejo que muitas pessoas se perdem em meio a situações da vida, porque não priorizam as coisas de Deus. Eu conheço algumas pessoas que trabalham, por exemplo, perto da onde nós temos foi implantada a igreja que nós congregamos.
E daí as pessoas vão lá de segunda a sábado. Trabalham de segunda a sábado. Domingo, eles falam, não, domingo eu tenho que tirar para descansar. Daí eles não frequentam nenhuma igreja. Eles não frequentam. Eles falam, não, Galego, eu tenho que ir, isso e aquilo. Mas domingo para eles é o dia de descanso deles. Eles não conseguem enxergar o descanso no Senhor. De estarmos ali presentes, ouvindo uma palavra. Tudo bem, todo mundo tem seus afazeres, mas imagina que nós não dedicamos uma pequena parte da nossa vida ao Senhor. Primeiro, para quem é cristão, a sua vida pertence ao Senhor. Isso daí nós estamos ainda falando de requisitos mínimos. Pensa que as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor deveriam dedicar a sua vida a servir ao Senhor. E servir ao Senhor está em servir o próximo, em atender o próximo. Então que nós não deixemos de nos reunir aos domingos. Aos domingos deveria ser estabelecido para nós, isso daí como uma prioridade. Toda a minha agenda vem depois disso. Eu quero fazer determinada coisa, faço depois, farei depois de que eu cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Por quê? Porque dessa forma eu estabeleço prioridades. Outras pessoas não entendem isso. Por quê? Justamente por causa da cegueira do seu coração, por causa desses perversos que são muitas vezes sutis. Às vezes essa sutileza pode vir por intermédio de estarmos com familiares, por exemplo. Nós temos familiares que falam assim, não, domingo é o dia que eu tenho para me reunir com ele e tal, e por que eu não poderia me reunir 1 hora depois? Então, você começa a estabelecer essas pequenas liberdades. Quando você vai ver, você está completamente perdido, caminhando por um caminho onde te leva a um relativismo da palavra de Deus, onde você começa a deixar a palavra não ser mais guia da sua vida, e sim você estabelece os valores do quais ela deve dizer. Você estabelece o que é verdade e não. E a palavra fala para que não deixemos de nos reunir. Lógico, exceções podem acontecer, mas isso, quando se torna algo contumaz, repetitivo, não é mais uma exceção. Esses perversos não vêm com cara de perversos, tá? Os perversos que tentam nos arrastar, nos afastar da presença de Deus, eles não vêm com tridente e chifre. Vêm de maneira muito suave. As coisas que te afastam de Deus, elas vêm com aparências boas, vamos utilizar essa expressão. Ela não vem mais daquela forma, nossa, é completamente errado. Não, aparenta ser coisas boas, e daí nós vamos relativizamos. Mas observe na segunda sentença desse verso 61 do Salmo 119, onde ele diz, mas não me esquecerei de tua lei. Então os perversos tentam o arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Em qual sentido ele utiliza isso? Que tudo o que acontece, a lei é aquilo que faz com que ele persevere nas coisas do Senhor. A lei não se trata de uma obrigação, ninguém será salvo por cumprir a lei, mas a lei é a direção do qual o cristão caminha. E caminha não porque ele tem forças, mas porque o Espírito Santo habitando nele, agora ele é livre. É livre para que o pecado já não mais o seduza. Então ele é livre para cumprir aquilo que o Senhor ordena, de maneira que reflita a gratidão, não a escravidão a uma lei. Ele não faz para ser salvo, ele faz porque ele foi salvo. Que nós possamos diariamente meditar nessas leis, não dar ouvidos para esses perversos que tentam nos seduzir, até mesmo por intermédio de pensamentos, e que possamos estar firmes nessa palavra que visa manter nossos pés caminhando no caminho de vida eterna. Amém? Que possamos agora abrir ali em Atos,
Nós já estamos em Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Que possamos abrir em Atos 12, ao qual iremos dar uma olhada do 12 ao 15. 4 capítulos, tá? Quem está em dia aí com a leitura, parabéns pela dedicação. Glorificado seja o nome do Senhor, porque a nossa carne não quer ler, nós não queremos buscar ao Senhor, mas quando nós estamos diante dessa palavra, nós temos a certeza que Ele nos buscou, que Ele tem nos atraído a Ele, e podemos ter a certeza de que o verdadeiro amor emana de conhecermos cada dia mais aquele que nos gerou. Amém? Abram lá então em Atos capítulo 12, nós vamos ver mais uma vez Herodes atuando violentamente, tá? Contra as pessoas da igreja. Ocorre o primeiro martírio de Tiago. Nós vemos aqui esse relato logo nos primeiros versos do capítulo 12. Mais uma vez Pedro preso e a igreja clamando pela vida dele, orando de maneira fervorosa. Algo que acontece ali de maneira sobrenatural. Um anjo do Senhor aparece e arranca as correntes do pulso dele e faz com que ele fuja, né? Na verdade, as correntes caem. Então, ele foge da igreja. Esses 2 soldados que estavam guardando. Nós vemos depois que esses homens são interrogados e mortos por Herodes. Impactante tudo isso, né? Impactante entendermos a palavra de Deus, impactantes compreendermos que Deus deixou uma palavra de maneira clara. Muitos relativizam a palavra de Deus, tomam Deus como milhares de outras coisas. Por não conhecerem, eles ficam suscetíveis a prisões. Eles acreditam em vãs filosofias, acreditam em pensamentos, mas não acreditam naquilo que está escrito. Pense que a palavra de Deus é autoritativa e está escrita. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Qualquer pessoa pode olhar. Agora, existem outras crenças que as pessoas falam de maneira subjetiva, dizem que são palavras que estão vindo direto do além. Até mesmo dentro do cristianismo ocorre muito isso. Por isso que nós aqui, enquanto protestantes, nós não acreditamos em palavras que não emanam das Sagradas Escrituras. A palavra final vem de Deus. A palavra final e inicial também. Nós confrontamos tudo com a palavra. Se, por exemplo, eu falar qualquer coisa a você que esteja contrário à palavra, deve ser refutado. Você não tem que nem escutar, você deve, muito pelo contrário, até mesmo me confrontar com a palavra. Fala assim, o que você está falando é uma afronta à palavra de Deus, por causa disso, e nós conversaremos acerca até que eu chegue também, que o Espírito me ilumine para que eu possa compreender a palavra. A palavra é muito clara, objetiva, não existem milhares de interpretações da palavra, existe apenas uma interpretação, ainda que a gente possa olhar de uma maneira distinta, existe só uma interpretação. Nossa capacidade finita nos leva a talvez não enxergarmos, mas o Espírito Santo nos ilumina e nos direciona esse caminho correto. Então, outras crenças não possuem essa facilidade de, por exemplo, agora nós estamos aqui ouvindo Deus falar. Nós vemos aqui frases que foi o próprio Jesus quem disse, porque nós acreditamos na inspiração da palavra, e nós acreditamos que essas palavras são fiéis àquilo que Deus escolheu revelar a nós. Deus não é secreto, Deus não é obscuro, Deus escolheu se revelar. Então ele é claro a todo mundo. Qualquer pessoa do mundo pode chegar e falar assim, mas Deus, você chega a mostrar a palavra dele, e o Espírito Santo tratará de convencer o mais duro dos corações, tá? Continuando. Nós vemos logo depois desses homens serem mortos, Herodes também ser morto. Ele é morto de maneira milagrosa também. Você vê já em Atos estes milagres de morte. Mortes acontecendo
de maneira completamente sobrenatural. Olha o que diz ali no final de Atos 12. O povo estava ovacionando Herodes, gritavam, é a voz de um Deus e não de um homem. No verso 23 menciona, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Impactante, né? Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Aí no capítulo 13, nós vemos a igreja avançando, homens sendo comissionados a ir pregar o evangelho. Nós vemos ali a primeira viagem missionária de Paulo utilizando, sendo usado por Deus para que a palavra fosse propagada. Nós vemos Paulo ali e Barnabé dentro de sinagogas, tá? De maneira que eles liam os livros da lei, fazendo com que essa palavra fosse cada vez mais autoritativa para o povo de Deus. Essa palavra que foi lida em todos os lugares. A maneira como Deus escolheu se revelar foi por intermédio da sua palavra. Então nós pregamos essa palavra da mesma forma que esses homens corajosamente fizeram, correndo risco de vida. Nós agora, claro que no cenário que nós estamos, o máximo que acontece é você ser cancelado na internet. Mas o que aconteceu verdadeiramente que aqueles homens corriam riscos de vida e eles proclamavam corajosamente a palavra onde quer que eles fossem. Ali eles abriam, faziam a leitura dos livros da lei e proclamavam aquilo que havia sido dito. Olhem como está escrito no capítulo 14 do capítulo 13, verso 14. Diz assim, Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm a palavra de encorajamento para o povo, podem lhe falar. Depois disso daqui, Paulo se levanta e ele começa a falar acerca do povo da nação de Israel, fazendo uma ligação íntima da lei dos profetas com a revelação do Messias. É maravilhoso esse capítulo, então leiam com muita atenção. Observem, eles liam as Sagradas Escrituras. Lembrando que as Sagradas Escrituras, elas compõem 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Então, quando menciona a leitura dos livros da lei e dos profetas, eles estavam falando da Torá e depois dos profetas. Eles estavam falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também faz parte do cânon bíblico e nós temos como palavra inspirada de Deus. Eles já manifestavam a vinda do Messias, então eles explicavam justamente isso para que aquelas pessoas pudessem compreender. Ele trazia aquilo que agora era muito claro para eles, aquilo que era oculto, agora havia sido revelado, aquilo que era um segredo, agora estava sendo contado às claras a toda a criatura. Olhem no verso 38 do capítulo 13, depois dele fazer todo o discurso, ele diz, ouça, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crer é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Jamais pôde fazer. Lembre-se que eu falei há pouco instante na introdução, falando sobre esses versos dos Salmos, que a lei não pode nos tornar justos. Então, sempre aponta para Cristo, o verdadeiro caminho. A palavra sempre apontará para Cristo. Paulo e Barnabé ali continuam, eles pregam aos gentios. Lembre-se que os gentios eram aqueles que não criam no Senhor. Existia o povo judeu, que eram os escolhidos de Deus, e os
e os gentios, que eram aqueles que não criam. E depois, Cristo vindo, não há mais diferença entre judeu e gentio, existe só um povo de Deus, ainda que tenha sido chamado judeus agora, por eles terem negado, agora a palavra também é ofertada a todos que estão fora desse curral, vamos utilizar essa palavra, e nós vemos aí a unidade do corpo de Cristo no mundo inteiro sendo pregada a palavra, para que aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo tenham seus ouvidos abertos e possam se curvar. Então nós pregamos na certeza de que Deus escolheu pessoas do mundo inteiro para serem salvas. O verso 48 do capítulo 3 diz: quando ouviram isso, os gentios alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Então, observe que eles pregavam a palavra e aqueles que já haviam sido eleitos desde antes da fundação do mundo tiveram suas mentes abertas para que pudessem crer. Para vocês entenderem o que eu disse, está ali justamente no verso 46 do capítulo 13 ainda, tá? Eu vou ler, que talvez fique até mais claro. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram, não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la a gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Daí vem essa alegria dos gentios ao qual eu acabei de mencionar. Nós vamos para o capítulo 14. Paulo e Barnabé, mais uma vez, eles indo às sinagogas, de maneira que eles falavam, e muitos começavam a crer, ali no capítulo 14. Interessante é a gente olhar no verso 3, onde diz: assim os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor. Lembre-se que esse termo corajosamente sempre aparecia, porque eles passavam por perseguições e falar da palavra que contrariava a época era passível de morte. Então era a coragem. A coragem manifestava que a vida deles não fazia o mínimo sentido, eles estavam dispostos a morrer por essa palavra. E hoje nós temos medo até de perder amizades. Alguns são cristãos disfarçados. Eles não possuem a ousadia, a coragem. As suas atitudes não o falam como cristãos e muito menos suas palavras. Então, se você é um cristão, que você não fique escondido atrás de máscaras, que você possa viver às claras diante da luz e proclamando essa luz que iluminou a sua vida. Então vamos continuar, no verso 3 diz: ainda assim os apóstolos passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles. O Senhor confirmava a mensagem que eles proclamavam. Quando eles falavam, Deus de maneira sobrenatural agia para que essa palavra pudesse ter autoridade, não fosse simplesmente meras palavras emanadas de homens, mas sim o Espírito Santo agia, concedendo a eles poder para realizar sinais e maravilhas. Então, isso causava espanto naquelas pessoas que eram incrédulas, e eles podiam ver o poder de Deus se manifestando. Este poder fazia com que eles se convertessem. Lembre que ainda aquilo que é perfeito, que é a Sagrada Escrituras já completa, tá? Nós não temos nada a acrescentar. As Sagradas Escrituras é a perfeição que nos leva à compreensão de Deus. Tá? Se fala, contém tudo o que é necessário, sim, tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida de devoção a Deus. Ela nos capacita, nos instrui, nos direciona. Essa palavra não terá novos acréscimos, então nós olhamos para ela como aquilo que deveria vir de maneira perfeita para a instrução. Então nós não dependemos mais de que esses poderes sejam manifestos para que possamos crer. Mesmo porque o simples fato de ouvir a mensagem já faz com que os escolhidos desde antes da fundação do mundo sejam despertos
assim como foi mencionado no capítulo 13. Então, nós vemos aí Paulo e Barnabé dessa forma sobrenatural, curando até mesmo pessoas aleijadas ali no capítulo 14. Ele confronta as pessoas falando que as pessoas viviam de maneira completamente diferente, que eles deveriam abandonar as coisas que não possuíam valor, do qual eles estavam completamente apegados. O último capítulo, capítulo 15, que tem o Concílio de Jerusalém, que é muito interessante, onde eles estabelecem estabelecem uma verdade que se tornou o alicerce da nossa fé, do qual por um tempo ficou completamente adormecida, mas agora, por intermédio da reforma protestante, ela continuou a ser gritada a todos os cantos. Isso está escrito justamente no capítulo 11. No capítulo 11 não, no verso 11 do capítulo 15. Diz assim: cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Observe que contrasta essa questão da graça e esses sinais que foram manifestos. Esses sinais eram manifestação da graça do Senhor, de maneira que ele escolhe salvar pecadores por intermédio da graça e da fé em Cristo Jesus. Que essas maravilhas são sinais graciosos utilizados para que aqueles povos pudessem crer. Deus ainda continua, sim, curando, manifestando seus poderes, mas não fazendo como foi feito aqui, onde esses homens tinham poderes autoritativos sobre eles. Hoje não existe nenhum homem que possui esse dom de realizar sinais e maravilhas. Se você conhece alguém, então me apresente. Eu gostaria muito de conhecer, mas eu não encontro no mundo inteiro ninguém. Então presume-se, obviamente, que esses dons permaneceram em vigência até a formação do cânon bíblico. Após isso, nós não vemos mais relatos de homens que utilizavam desse poder sobrenatural sobre as suas vidas. Nós não encontramos. Pode ser que qualquer ser aqui seja usado de maneira sobrenatural para que outras pessoas sejam eventualmente curadas, mas até mesmo as curas não são as mesmas que foram manifestas aqui. Então não fiquem esperando dessa forma, porque não se trata mais disso. A maior cura são corações restaurados. Amém? Então daí continua esse concílio, que vocês possam olhar e estabelecer em suas mentes a palavra de Deus como palavra autoritativa que visa trazer a verdade para a sua realidade. Que a sua realidade seja transformada, que a sua realidade seja confrontada mediante essa palavra, que traz vida e paz a todo lugar. Hoje é domingo, não se esqueçam de se reunir. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui, que eu eventualmente posso responder. Se eu não conseguir também, estudarei para trazer. Se eu chegar à conclusão que não tenho capacidade suficiente, também falarei. Mas nós temos um arcabouço gigantesco de homens muito sábios que têm escritos que apontam para essas palavras, que direcionam. Então não fiquem com dúvidas, busquem conhecimento da palavra de Deus, observem as fontes que vocês vão olhar, porque nós temos milhares de linhas de raciocínios e algumas não. Verdade, não existe múltiplas verdades, ou existe uma verdade, uma mentira, ou tudo é verdade, sendo tudo verdade, nada é verdade. Então existe uma forma correta de interpretação, existe um direcionamento certo, onde qualquer coisa oposta a isso é uma verdadeira mentira. Então olhem com atenção a palavra, meditem. Creio que vocês que estão persistindo nessa leitura já devem ter tido percepções que passaram vidas inteiras não vendo. A maioria das pessoas que estão
que fazem parte dessa leitura, que não chegaram a completar a leitura da Bíblia uma vez sequer. Então, se você é cristão e você já tem alguns anos de conversão e não leu a palavra, que você possa, neste momento, se arrepender disso e clamar ao Senhor por entendimento, para que você assuma o compromisso de ler essa palavra, de meditar nessa palavra, a palavra daquele que te gerou, do seu Pai, que você possa conhecer a Deus, não por intermédio de homens, mas por intermédio desse Espírito que se manifesta em nós. Que essa palavra seja cravada em nossos corações, que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês possam hoje ir à sua igreja, congregar, procure uma igreja bíblica, fiel à palavra do Senhor, que esteja estabelecida em valores intransitórios, valores perenes, valores que refletem a natureza de Cristo e refletem aquilo estabelecido na palavra. Provavelmente deve ter alguma igreja presbiteriana aí perto, que nós queremos ser bem fiel à palavra de Deus. Então procure uma igreja presbiteriana da sua cidade. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar, ou alguma igreja reformada. Se você tiver com dificuldade, se estiver em algum outro lugar de algum país, aí você me manda mensagem, que eu entre em contato com as pessoas que tem aqui, verifico uma igreja para te dar suporte, para que você possa ser instruído na palavra, porque senão você ficará mais uma vez preso em si mesmo. Nós vemos que a palavra visa também aprisionar pessoas, mas na verdade a palavra de Deus liberta. Você não estará dentro de uma denominação, você estará fazendo parte da igreja do Senhor. Você fará parte dessa igreja de maneira atuante, de maneira que agora você também é uma extensão do corpo. E que você possa compreender todas essas nuances. Que vocês mais um dia glorifiquem o nome do Senhor. Amanhã iniciaremos mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Beleza? Que Deus os guarde, que Deus os proteja. Compartilhem, comentem dentro desse Reels que vai para lá. Entrem ali no grupo de leitura. Que Deus os abençoe. Calma aí, apareceu uma pergunta aqui. Será que tem uma igreja presbiteriana em Angola? Com certeza, com certeza. E eu digo mais, tá? É muito importante que você procure uma igreja presbiteriana. Mesmo porque o cenário ao qual vocês estão inseridos dentro da própria Angola, nós vemos muitas coisas místicas que fazem parte já da cultura do povo, igual a cultura brasileira. Nós somos um povo bem místico. Então que você possa procurar. Se quiser, procure aí. Se você não encontrar, você me chame e eu posso auxiliar você nisso. Mas com certeza tem alguma, e você será instruída na palavra, onde a palavra é o alicerce. Eu indico sim as igrejas presbiterianas, mesmo porque a igreja que nós fazemos parte se assemelha muito à igreja presbiteriana em todas as suas formas. Nós somos confessionais também, acreditamos nos símbolos de fé que são usados ali. Claro que nós usamos outros, mas nós acreditamos de maneira subsidiária que eles também refletem a palavra de Deus de maneira fiel. Então, que vocês possam refletir acerca disso. Não se juntem simplesmente por se juntar, mas que seja em torno de Cristo e Cristo somente. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Bom ter você aqui também, Lucas. Louvado seja o nome do Senhor, que sejamos edificados por essa palavra e guiados pelo teu divino Espírito Santo. Beijo no coração, até daqui a pouco para quem estará no culto, se não, até amanhã, 6 horas aqui. Beijo!